Capítulo 21. Época de transição. As lutas da reforma. Debalde, a Dieta de Worms, em 1521, condenara Lutero como herege, levando-o a refugiar-se em Valtemburgo, porque as suas ideias libertárias acenderam uma nova luz, propagando-se com a rapidez de um incêndio. A igreja começou a sofrer os golpes mais fortes e mais dolorosos, porque alguns príncipes ambiciosos se aproveitaram do movimento das massas, confiscando-lhes bens preciosos. Numerosos camponeses, empolgados pelos direitos do pensamento livre, iniciaram grande campanha contra a igreja usurpadora, exigindo reformas agrárias e sociais em nome do Evangelho. De 1521 a 1555, os centros cultos europeus viveram momentos de angustiosas expectativas nos bastidores da tragédia religiosa. Mas depois da Concordata de Augsburgo, instituiu-se um regime da mais larga tolerância recíproca. O direito do exame livre, porém, dividiu a reforma em vários departamentos religiosos, de acordo com a orientação pessoal de seus pregadores ou das conveniências políticas do meio em que viviam. Na Alemanha era o protestantismo como os partidários dos princípios de Martim Lutero. Na Suíça e na França era o calvinismo e na Escócia a igreja presbiteriana. Na Inglaterra, porém, a questão veio a tornar-se mais grave. Henrique VIII, defensor extremado da fé católica, a princípio por conveniência de caprichos pessoais, tornou-se o chefe do poder político, assumindo a direção da igreja anglicana. Na França, os huguenotes se encontravam muito bem organizados, mas surgem as complicações de natureza política e o gênio despótico de Catarina de Médicis ordena a matança de São Bartolomeu no intuito de eliminar o almirante Coligny. O movimento sinistro, que durou 48 horas, começou em 24 de agosto de 1572, sofrendo a reforma um dos seus mais amargos reveses. Somente em Paris e subúrbios foram eliminadas 3.000 pessoas. Os mensageiros do Cristo deploram tão dolorosos acontecimentos, trabalhando por despertar a consciência geral, arrancando-a daquela alucinação de morticínio e sangue. Mas precisamos considerar que cada homem, como cada coletividade, pôde cumprir seus deveres ou agravar suas responsabilidades próprias na esfera de sua liberdade relativa. As lutas na Europa, em todo o século XVI, longe de colimar um fim, dilatavam-se em guerras tenebrosas, mergulhando os povos do Velho Mundo num terrível círculo vicioso de reencarnações e resgates dolorosos. Como se não bastassem as guerras religiosas que trabalhavam o organismo europeu desde muitos anos, surge a figura de um príncipe fanático e cruel na poderosa Espanha de então, complicando a existência política das coletividades europeias. As lutas de Felipe II, sucessor de Carlos V, prendiam-se de algum modo aos problemas da reforma protestante, mas acima de tudo colocava ele a sua ambição e o seu despotismo. Animado com as vitórias sobre os turcos e os muçulmanos, procurou reprimir a liberdade política dos Países Baixos, encontrando a mais heróica resistência. Suas atividades maléficas, mascaradas com a defesa do catolicismo, espalharam-se por toda parte, obrigando o plano espiritual a coibir-lhe os imensuráveis abusos do poder. Foi assim que, havendo organizado a Invencível Armada no ano de 1588, composta de mais de uma centena de navios equipados com 2.000 canhões e 35.000 homens, a fim de atacar a Inglaterra sem motivo que justificasse semelhante agressão, viu essa poderosa esquadra destruída totalmente por uma tempestade aniquiladora. De conformidade com as providências do plano invisível, apenas aportaram às costas inglesas os espíritos pacíficos, compelidos pela força a participarem da armada destruída, e que foram lá recebidos generosamente, encontrando uma nova pátria.
Se Henrique VIII havia errado como homem, o povo inglês estava preparado para o cumprimento de uma grande missão e ao mundo espiritual competia trabalhar pela preservação dos seus patrimônios de liberdade política. A Europa, não obstante o amparo e a assistência dos abnegados mensageiros do Cristo, transportou-se ao século XVII no meio de lutas espantosas, agora agravadas com as tenebrosas criações do Tribunal da Penitência. Quase se pôde afirmar que os únicos jesuítas dignos do nome de sacerdotes de Jesus foram aqueles que vieram para as regiões desconhecidas da América no cumprimento dos mais nobres deveres de fraternidade humana, porque quase a totalidade da companhia no Velho Mundo mergulhou num oceano de tricas políticas, muitas vezes rematadas em tragédias criminosas. As guerras de natureza religiosa estavam longe de terminar, dada a rebeldia de todos os elementos. Quase se pôde afirmar que os únicos jesuítas dignos do nome de sacerdotes de Jesus foram aqueles que vieram para as regiões desconhecidas da América no cumprimento dos mais nobres deveres de fraternidade humana, porque quase a totalidade da companhia no Velho Mundo mergulhou num oceano de tricas políticas, muitas vezes rematadas em tragédias criminosas. As guerras de natureza religiosa estavam longe de terminar, dada a rebeldia de todos os elementos. E foi com penosos esforços que os emissários do Alto conduziram as coletividades europeias ao Tratado de Westfália em 1648, consolidando as vitórias do protestantismo em face das imposições injustificáveis do jesuitismo. A esse tempo, a França já se encontrava preparada para o cumprimento da sua grande missão junto dos povos, e sob a influência do plano invisível, criavam os serviços benéficos da diplomacia. Nos bastidores da sua política administrativa, firmavam-se os princípios do absolutismo no trono, mas a sua grande alma coletiva, cheia de sentimento e generosidade, já vislumbrava o precioso esforço que lhe competia no porvir. Ao seu lado, a Grã-Bretanha caminhava a passos largos para as mais nobres conquistas humanas. Extinta em 1603, a dinastia dos Tudores eleva-se ao trono o rei da Escócia Jaime I. Desejando reviver os princípios absolutistas, o descendente dos Stuarts inaugurou um período de nefastas perseguições, o qual foi intensificado por seu filho Carlos I, cujas disposições políticas se constituíam das mais avançadas tendências para a tirania. Rompendo com o parlamento e dissolvendo-o vezes consecutivas, viu o povo da capital inglesa de armas na mão em defesa dos seus representantes, ensejando uma guerra civil que durou vários anos e só terminada com a ação de Cromwell, que, de acordo com o parlamento, estabelece a república, da qual se torna o Lorde Protetor. Cromwell era um espírito valoroso, mas embriagado com o vinho sinistro do despotismo. Foi também um ditador vingativo, fanático e cruel. Depois da sua morte, em face da incapacidade política do filho, verifica-se a restauração do trono com o Stuart. O governo desses teria, porém, pouca duração, porque os ingleses, desgostosos com a administração de Jaime II e no seu tradicional amor à liberdade, chamam Guilherme de Orange ao poder. O parlamento redige a famosa Declaração de Direitos, definindo a emancipação do povo e limitando os poderes reais, elevando-se ao trono Guilherme III com a Revolução de 1688. A Inglaterra havia cumprido um dos seus mais nobres deveres, consolidando as fórmulas do parlamentarismo, porque assim todas as classes eram chamadas à cooperação e fiscalização dos governos. Considerando o movimento das responsabilidades gerais e isoladas, o plano invisível, sob a orientação de Jesus, conduzia para a América todos os espíritos sinceros e trabalhadores que não necessitassem de reencarnações no mundo europeu,
onde indivíduos e coletividades se prendiam cada vez mais na cadeia das existências de provações expiatórias. Para o hemisfério do Novo Mundo, afluíam todas as entidades conclamadas à organização do progresso futuro. Muitas dessas personalidades haviam adquirido o senso de fraternidade e da paz depois de muitas lutas no antigo continente. Exaustas de procurar a felicidade nos limites estreitos dos sentimentos exclusivistas, sentiam no íntimo a generosa floração de reformas edificantes, compreendendo a verdadeira solidariedade na comunidade universal. Foi por essa razão que, desde os seus primórdios, as organizações políticas do continente americano se tornaram baluartes de paz e de fraternidade para o orbe inteiro. É que a permanência no seu solo e nas luzes ocultas do seu clima social era considerada por todos os espíritos como uma bênção de Deus em face das sucessivas inquietações europeias. O século XVIII iniciou-se entre lutas igualmente renovadoras, mas elevados espíritos da filosofia e da ciência, reencarnados particularmente na França, iam combater os erros da sociedade e da política, fazendo só sobrar os princípios do direito divino, em nome do qual se cometiam todas as barbaridades. Vamos encontrar nessa pleide de reformadores os vultos veneráveis de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot e Quesnay. Suas lições generosas repercutem na América do Norte como em todo o mundo. Entre cintilações do sentimento e do gênio, foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. Historiadores há que numa característica mania de sensacionalismo não se pejam de vir a público asseverar que esses espíritos estudiosos e sábios se encontravam a solo de Catarina II da Rússia e dos príncipes da Prússia contra a integridade da França. Mas semelhantes afirmativas representam injúrias caluniosas que apenas afetam os que as proferem, porque foi dos sacrifícios desses corações generosos que se fez a fagulha divina do pensamento e da liberdade, substância de todas as conquistas sociais de que se orgulham os povos modernos. As ideias nobilitantes dos autores da enciclopédia e das novas teorias sociais haviam encontrado um mais franco acolhimento nas colônias inglesas da América do Norte, organizadas e educadas no espírito de liberdade da pátria do parlamentarismo. O mundo invisível aproveita desse modo a grande oportunidade, deliberando executar nas terras novas os grandes princípios democráticos pregados pelos filósofos e pensadores do século XVIII. E enquanto a Inglaterra desrespeita para com todas as suas colônias o grande princípio por ela própria afirmado de que ninguém deve pagar contribuições sem as ter votado, os americanos resolvem proclamar a sua independência política. E depois de alguns incidentes com a metrópole, celebram a sua emancipação em 4 de julho de 1776, organizando-se posteriormente a Constituição da Filadélfia, modelo dos códigos democráticos do porvir. Capítulo 22 – A Revolução Francesa. A França no século XVIII. A independência americana acendera o mais vivo entusiasmo no ânimo dos franceses, humilhados pelas mais prementes dificuldades depois do extravagante reinado de Luís XV.
O luxo desenfreado e os abusos do clero e da nobreza, em proporções espantosas, haviam ambientado todas as ideias livres e nobres dos enciclopedistas e dos filósofos no coração torturado do povo. A situação das classes proletárias e dos lavradores caracterizava-se pela mais hedionda miséria. Os impostos aniquilavam todos os centros de produção, salientando-se que os nobres e os padres estavam isentos desses deveres. Desde 1614, não mais se haviam reunido os Estados Gerais, fortalecendo-se cada vez mais o absolutismo monárquico. De nada valera o esforço de Luís XVI, convidando os espíritos mais práticos e eminentes para colaborar na sua administração, como Turgot e Malesherbes. O bondoso monarca, que tudo fazia para reerguer a realeza de sua queda lamentável, em virtude dos excessos do seu antecessor no trono, mal sabia, na sua pouca experiência dos homens e da vida, que uma era nova começava para o mundo político do Ocidente, com transformações dolorosas que lhe exigiriam a própria vida. Reunidos em maio de 1789, os Estados Gerais em Paris explodiram os maiores desentendimentos entre os seus membros, não obstante a boa vontade e a cooperação de Necker em nome do rei. Transformada a reunião em Assembleia Constituinte, precedida de numerosos incidentes, inicia-se a Revolução instigada pela palavra de Mirabeau. Derrubada a Bastilha em 14 de julho de 1789 e após a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma série de reformas se verifica em todos os departamentos da vida social e política da França. Aquelas renovações, todavia, preludiavam os mais dolorosos acontecimentos. Famílias numerosas aproveitavam a trégua, buscando o acolhimento de países vizinhos. E o próprio Luís XVI tentou atravessar a fronteira, sendo preso em Varenas e reconduzido a Paris. Um mundo de sombras invadia as consciências da França generosa, chamada naquela época pelo plano espiritual ao cumprimento de sagrada missão junto à humanidade sofredora. Cabia-lhe tão somente aproveitar as conquistas inglesas no sentido de quebrar o cetro da realeza absoluta, organizando um novo processo administrativo na renovação dos organismos políticos do orbe, de acordo com as sábias lições dos seus filósofos e pensadores. Todavia, se alguns espíritos se encontravam preparados para a jornada heróica daquele fim de século, muitas outras personalidades, infelizmente, espreitavam na treva o momento psicológico para saciar a sede de sangue e de poder. E foi assim que, depois de muitas figuras notáveis dos primórdios revolucionários, surgiram espíritos tenebrosos como Robespierre e Marat. A volúpia da vitória generalizou uma forte embriaguez de morticínio no ânimo das massas, conduzindo-as aos mais nefastos acontecimentos. A Revolução Francesa, desse modo, foi combatida imediatamente pelas outras nacionalidades da Europa, que, sob a orientação de Pitt, ministro da Inglaterra, sustentaram contra ela e por largos anos uma luta de morte. A Convenção Nacional, apesar das garantias que a Constituição de 1791 oferecia à pessoa do rei, decretou-lhe a morte na guilhotina, verificando-se a execução aos 21 de janeiro de 1793, no local da atual Praça da Concórdia. Em vão tenta Luís XVI justificar sua inocência ao povo de Paris antes que o carrasco lhe decepasse a cabeça. As palavras mais sinceras afluem-lhe aos lábios, suplicando a atenção dos súditos numa onda de lágrimas e de sentimentos que lhe borbulhavam no coração, não obstante a sua calma aparente.
Renovam-se as ordens aos guardas do cadafalso e rufam os tambores com estrépito, abafando as suas afirmativas. A França atrai para si as mais dolorosas provações coletivas nessa torrente de desatinos. Com a influência inglesa, organiza-se as primeiras coligações europeias contra o nobre país. Mas não somente nos gabinetes administrativos da Europa se processavam providências reparadoras. Também no mundo espiritual reúnem-se os gênios da latinidade sob a bênção de Jesus, implorando a sua proteção e misericórdia para a grande nação transviada. Aquela que fora a corajosa e singela filha de Dom Remy volta ao ambiente da antiga pátria, à frente de grandes exércitos de espíritos consoladores, confortando as almas aflitas e aclarando novos caminhos. Numerosas caravanas de seres flagelados fora do cárcere material são por ela conduzidos às plagas da América para as reencarnações regeneradoras de paz e de liberdade. A lei das compensações é uma das maiores e mais vivas realidades do universo. Sob as suas disposições sábias e justas, a cidade de Paris teria de ser ainda por muito tempo o teatro de trágicos acontecimentos. E foi assim que se instalou o hediondo Tribunal Revolucionário e a chamada Junta de Salvação Pública com os mais sinistros espetáculos do patíbulo. A consciência da França viu-se envolvida em trevas espessas. A tirania de Robespierre ordenou a matança de numerosos companheiros e de muitos homens honestos e dignos. Erradamente, Carlota Corday entregou-se ao crime na residência de Marat com o propósito de restituir a liberdade ao povo de sua terra e expiando seu ato extremo com a própria vida. Ocasiões houve em que subiram ao cadafalso mais de 20 pessoas por dia, mas Robespierre e seus sequazes não tardaram muito a subir igualmente os degraus do patíbulo em face da reação das massas anônimas e sofredoras. Depois de grandes lutas com o predomínio das sombras, perseguem os gênios da França a inspirar aos seus homens públicos a Constituição de 1795. Os poderes legislativos ficam entregues ao Conselho dos 500 e ao Conselho dos Anciães, ficando o poder executivo confiado a um diretório composto de 5 membros. Estabelece-se dessa forma uma trégua de paz aproveitada na reconstrução de obras notáveis do pensamento. Os centros militares lutavam contra os propósitos de invasão de outras potências europeias, cujos tronos se sentiam ameaçados na sua estabilidade em face do advento das novas ideias do liberalismo. E os políticos se entregavam a uma vasta operosidade de edificação, vingando nesse esforço as mais nobres realizações. Contudo, a França, depois dos seus desvarios de liberdade, estava ameaçada de invasão e de desmembramento. Povos existem, porém, que se fazem credores da assistência do alto no cumprimento de suas elevadas obrigações junto de outras coletividades do planeta. Assim, com atribuições de missionário, foi Napoleão Bonaparte, filho de obscura família corsa, chamado às culminâncias do poder. O humilde soldado corso, destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Bastaram as vitórias de Arcole e de Rivoli com a paz de Campo Fórmio em 1797 para que a vaidade e a ambição lhe ensombrassem o pensamento. A expedição ao Egito, muito antes de Waterloo, assinalava para o mundo espiritual a pouca eficácia do seu esforço, considerado o espírito de orgulho e de imperialismo que predominou nas suas energias transformadoras. Assediado pelo sonho de domínio absoluto, Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado da França do liberalismo.
Assim como o profeta do Islã pouco se aproximara do evangelho que a sua ação deveria validar, também as atividades de Napoleão pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à Revolução. Na sua história está igualmente cheia de traços brilhantes e escuros, demonstrando que a sua personalidade de general manteve-se oscilante entre as forças do bem e do mal. Com as suas vitórias, garantia a integridade do solo francês, mas espalhava a miséria e a ruína no seio de outros povos. No cumprimento de sua tarefa, organizava-se o Código Civil, estabelecendo as mais belas fórmulas do direito, mas difundiam-se a pilhagem e o insulto à sagrada emancipação de outros com o movimento dos seus exércitos na absorção e anexação de vários povos. Sua fronte de soldado pôde ficar laureada para o mundo de tradições gloriosas. E verdade é que ele foi o missionário do alto, embora traído em suas próprias forças. Mas no além seu coração sentiu melhor a amplitude das suas obras, considerando providencial a pouca piedade da Inglaterra que o exilou em Santa Helena após o seu pedido de amparo e proteção. Santa Helena representou para o seu espírito o prólogo das mais dolorosas e mais tristes meditações na vida do infinito. A ação de Bonaparte invadindo as searas alheias com o seu movimento de transformações e conquistas, fugindo à finalidade de missionário da reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora. E 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame em Paris, nascia Allan Kardec aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo.